Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, nós do mal, porque o teu reino e poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Bom dia, meninas. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Mais um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele, né? Ele é tremendo, Ele é fiel. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, né? Sem Ele nada podemos fazer. Deus seja louvado pelo santo nome, Jesus. A palavra de hoje é que eu vou deixar para a meditação de todos, né? De todos nós que lê a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo. Mais fácil vós saber que, irmãos, que o Evangelho que pôs em mim foi anunciado, e não é segundo o homem, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava a minha nação. Exercer, ai meu Deus, ai meu Pai, me ajuda, palavra, incidia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, mas quando prover a Deus de que tente veste de minha mãe, do ventre da minha mãe. Mas quando provei a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Glória a Deus. Desde o ventre da mãe dele que ele foi escolhido, né? Não foi o homem que escolheu ele, mas sim o próprio Deus, né? Do ventre da minha mãe. E pela sua graça revelada ao seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Glória a Deus. Imediatamente não consultei nem carne nem sangue, nem tornei Jerusalém até antes de mim era apóstolo, partiu para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Tá falando aqui de Jesus, né? De Jesus. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum dos outros, nenhum dos outros do apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor, acerca do que vos escrevo. Eis que o dia de Deus, diante de Deus, testificou que não
que não minto. Glória a Deus. Depois fui para a parte de Síria, de Cilícia, e não era conhecido de vista da igreja da Judeia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, além que já nos perseguiu, anunciando agora a fé, até o meu Deus, destruía e glorificou. Vou ler novamente. Mas somente tinha ouvido dizer aquele que já nos perseguiu. Anuncia agora, aquele que nos perseguia, anuncia agora a fé, que até antes destruía. Antes destruía. Aquele que depois ele viu que era Jesus, né? E glorificava a Deus e respeito de mim. Ele foi um escolhido, né, de Deus, que é Jesus, né? Escolhido por Deus. E não foi carne nem sangue. Como nós sofremos aqui na terra para levar a palavra, antes, como ele sofreu aqui, né? Ele pregou a palavra de Deus e muitos rejeitavam ele, né? Quando ele ia pregar, como hoje a mesma coisa. Ele não foi nem carne nem sangue que como que é, meu Deus? Oh, Jesus, esqueci. Aí vou ler aqui novamente. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, pela revelação de Jerusalém, ou pela revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Aqui quem está falando é Jesus mesmo. E como ele padeceu aqui na terra, né? Ele foi zombado, foi perseguido, caluniado. Assim somos nós hoje, que nós, para levar a palavra dele, né? A palavra do Senhor Jesus, né? Que para se arrepender, né? Dos pecados, que só tem únicos que salvam, nos liberta, Jesus, né? Nós anunciando a palavra de Deus, nós temos perseguição também. Ele teve, nós vamos ter, né? Se ele que foi Jesus teve, que ele morreu na cruz para nos salvar, enquanto nós vai ter também, porque os homens, se não acreditavam em Deus, como vai crer, né? Uma pessoa levando a palavra, mas independente se acredita ou não, a gente tem que pregar o evangelho, né? Tem que pregar o evangelho. Continuar levando a palavra, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Tem que só obedecer a palavra do Senhor. Como diz aqui, ó, em Jeremias 1:8, não temas diante daquele, porque eu sou contigo para livrar, diz ao Senhor. Glória a Deus. Então, aqui Jesus foi perseguido, né, como diz a Escritura, quando ele viveu aqui na terra, era carne, era como nós, antes dele ir para a cruz, né? E ele foi rejeitado. Até na cruz, ele estava na cruz, ainda muitos zombaram dele, né? Muitos que zombaram dele. Eu não lembro da palavra que ele falou, desça, né? Você realmente, né? Eu não lembro, não vou falar que eu não lembro de tudo. Mas vem na mente agora. Então é isso. O evangelho, para levar a palavra de Deus, não é fácil, mas Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele tanto como nos conforta, né? Quando nós estamos passando por um momento difícil, como também quando nós está pregando o evangelho, ele fala aqui, ó, não temos diante daquele, porque ele dá conforto, né?
Não temas diante daquele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Jeremias 8. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Então é a mensagem de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu dou graça por ter conhecido Jesus, né? E tá aprendendo dele cada dia um pouquinho. Dá a impressão que o que a gente aprende não tá adiantando, mas tá. Porque quando eu também não conhecia a palavra, quando eu me despertei com a palavra, né? A pessoa que pregou, ela falou até dos ídolos, né? E eu já peguei os ídolos todos e joguei, né? Preparei uma sacolinha e coloquei aquilo que tudo que pertencia, né? O que não era, né? Eu nem tinha, né? Eu não tinha ídolos, assim, mas independente se tem ou não, a gente, quando adora algo além acima de Deus, é um ídolo, né? Tudo aquilo que nós passa do nosso limite é um ídolo. Não que quando a gente faz, como eu ofereço café todos os dias, que é para o Senhor, né? Ele é o meu ídolo, ele é meu, meu Deus, ele é meu Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer isso para ele. Eu posso fazer, porque ele é o meu Deus. Ele está acima de tudo, né? Só não posso fazer para a imagem, aquilo que foi feito pela mão do homem, como lá em Salmos 115, né? Então, a palavra que fala lá em 115 tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mão e não apalpa, tem pé, mas não anda, só anda pela mão dos homens quando carrega. Então, aquele salmo, o Espírito Santo colocar no meu coração, eu vou ler, que é muito bem explicado, né? Então, a gente, quando leva a palavra do Senhor, pregando o Evangelho, ai meu Deus, me fugiu aqui. Ai, meu Deus. A gente não deve ter medo, né? Não deve ter medo de levar a palavra, porque às vezes vem o medo, mas nós temos que ficar aqui, ó. Não temas diante daqueles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E fala aqui, ó. Porque não recebi, ó. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa revelação veio agora para mim, né? O Espírito Santo deu essa revelação que eu não estava nada, tipo assim, eu vou fazer um texto do que eu vou falar. Não, é o do próprio Deus que coloca a palavra na nossa boca, né? E ele assim nós vamos aprendendo. Nós começa criança e vai aprendendo até e continua sendo criança com humildade, tem que pregar a palavra do Senhor para não ofender ninguém, para não machucar ninguém. Mas Jesus ama todos nós, ele quer que nós que tenha a vida eterna, né? Ele quer que nós temos a vida eterna. Tem que se arrepender do nosso pecado, né? Aceitar ele como o nosso suficiente Salvador e, e obedecer a palavra dele. Tem que ser obediente para nós ter a nossa salvação. Então fique com Deus, fica todos na paz. Eu vou ler novamente aqui, né? Porque não temas diante daquele o quê? Do homem, né? Do homem, do inimigo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Vou orar o Salmo 91. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste Altíssimo tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás os leões e aspas, te calcarás o pé do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pulou e a salvo. Porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Se achá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Toma água aqui. Obrigada a Deus pela água, pela palavra, pela oração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigada a Jesus. Ofereço o café, né, do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, para glorificar o teu santo nome, Jesus. O Senhor é magnífico, o Senhor é soberano. Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, fica todos com Deus, meninas e meninos. Tenham uma segunda-feira abençoada, toda a semana, né? Abençoada, cheia da presença do Senhor. E aquele que busca no Senhor de nada tem falta. Clama a mim e responder-te, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Tá bom? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Jesus ama todos nós e eu amo em Cristo Jesus. Eu volto se assim o Deus o permitir. Tchau.